Se vocês já viram a versão sem spoilers, vocês agora vão ter a oportunidade de mergulhar na parte mais sórdida de todas as informações cheias de coisinhas que estragam surpresas. Então estejam avisados desde agora, desde o início. Vamos mergulhar nessa para esse vídeo? Esse filme tem algumas ligações óbvias com o resto do MCU. Eu acredito que uma das coisas mais relevantes que vale a pena contar logo de cara é o papo que a Viúva Negra tem com o Loki lá em Vingadores. Será que consegue quitar tanta coisa? A filha de Dreykov. Nossa, não lembrava, gente. Aonde ele cita pra ela a respeito dela ter matado uma tal filha de um carinha lá e tal, que na época entrou com aquelas de eu não sei de quem estão falando, não faz o menor sentido. Ele sabe de algo dela, que não importa como ele conseguiu aquela informação, ele tá usando aquilo pra cutucar, alfinetar, meio que desestabilizar. Só que ele vai fazer aquilo justo com quem? Justo com a Natasha, né? Então assim, o Loki, a gente tá vendo aí a série dele, Deus da Trapaça, inteligentão, aquele negócio todo, mas naquele filme quem dá o balão nele é a Natasha, né? É verdade, gente, eu não lembrava dessa cena que tinha ligação, mas realmente eles, pessoal, os roteiristas foram lá, caçaram e colocaram aqui. A gente vê que assim, essa trama que eles estão tecendo é uma coisa que tá sendo bolada desde sempre, apesar de muito provavelmente eles deixarem certos momentos naquelas de eu não sei exatamente como é que eu vou amarrar isso depois, porque é coisa demais, eles não sabem o que eles vão fazer daqui 10 anos, mas eles têm uma boa noção de que eles têm que deixar certos ganchos para poder ter aonde amarrar as coisas. Então não é do nada e eles estão fazendo muito bonito. A respeito da tão falada Budapeste, a gente finalmente fica sabendo. Mais ou menos. A gente fica sabendo que aconteceu um determinado algo naquela cidade, né? Que tem a ver justamente com aquilo que vai dar o gatilho para a história desse filme aqui. Uma determinada missão que ela foi fazer para poder resolver o que tinha lá na mão dela na época, que é o que gera inclusive o comentário do Loki. É verdade. E antes deu a entender também que em Budapeste, naquele esconderijo, foi quando o arqueiro foi caçar ela. E chegou a levar pra, é meio pra como Shield, se fosse um quebra-cabeça onde a gente tem parte das peças, mas eles não fazem nenhum tipo de flashback para mostrar especificamente o que rolou ali. Você visita lugares, você recebe algumas dicas de coisas que preenchem visualmente algo que você já tinha ouvido falar antes, mas não vai muito além disso não. E esse filme ainda traz uma ligação com o Falcão e o Soldado Invernal por causa da sua cena pós-crédito. Tem uma determinada personagem que aparece lá, mas eu já revisito. A gente já centra nessa determinada parte do filme, mas é justamente o final que conecta com algo que acontece nessa série do Disney Plus. Em termos de consequências, se não outras coisas bastante evidentes ali de o que acaba sobrando, né, das consequências mesmo do fato de eles terem chegado onde chegaram, a missão ter feito o que fez para outras coisas que nós, nos filmes que vêm depois, ainda não vimos, mas agora a gente sabe que essas coisas estão lá no background do MCU, esperando o momento de eles voltarem a tocar nesses assuntos, né? Mas no mínimo sobra o lance da gente ter sido apresentado a uma nova Viúva Negra, que é onde ela vai se encaixar a ser discutido, mas agora que nós não temos mais a Natasha Romanoff, porque né, ela teve que se sacrificar e aquele negócio todo, e isso foi uma coisa que eu achei que ficou bastante quebrada, assim, porque nesse momento, quem assiste um filme da Marvel não fazer a menor ideia de onde está se enfiando é um estranho. risco que a pessoa corre, mas que deve correr de forma meio consciente. Agora, a pessoa que não viu Vingadores 3 e 4, não sabe o que está acontecendo, ela vai se divertir com esse filme? Não. Vai. Mas ela vai ficar com lacunas de compreensão ali. Porque assim, do nada, na última cena, você mostra a lápide da Natasha, a pessoa vai olhar com aquela cara de... O que aconteceu com o filme? Mas, hein? O que eu perdi? Eu dormi? O que foi aqui? Então, assim, tem um lado poético, para quem acompanha, né, essa cine-saga, e você vê que, de repente, agora, na falta dessa personagem, você tem uma outra
que seria o equivalente dela. Do mesmo jeito que se de repente você tira um Homem de Ferro, você pode colocar uma Máquina de Combate. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem a ver ali mais ou menos. E, né, eles, nessas séries todas aí que eles estão fazendo, eles estão plantando os personagens para vir a fazer os Jovens Vingadores, Já né? temos um Capitão América novo. Tem os filhos da Wanda, tem a filha do Homem-Formiga, tem a filha do Gavião Arqueiro. Aparecer, e por aí, inclusive, um Loquinho. Quando eu falei que o filme começou de forma menos épica do que eu esperava, é simplesmente pelo fato de que no começo do filme você já tem aí a introdução da Yelena, e por nós sabermos que ela é uma viúva negra que também é excelente nos quadrinhos, não é como se ela fosse uma substituta, porque cada uma é uma, mas ela tem um peso similar em termos de ser tão bem treinada quanto, tem similaridades óbvias, por motivos óbvios, aquele negócio todo. Você imagina que a personagem vai ser apresentada já brilhando ao máximo, e não é bem o que acontece. Apesar dela fazer algumas coisas ali que mostram que ela é uma espiã competente e tal, logo no comecinho ela já meio que se dá mal. Só que depois a gente vai descobrir o porquê que ela se deu mal ali, e foi justamente uma daquelas coisas que, né, na mão de roteirista, é uma das poucas coisas que justifica um super-herói se dar mal. É o você descobrir que aquilo vem por uma causa maior. Ou seja, quem ela estava caçando, ela não sabia naquele momento, mas na verdade era uma pessoa que estava na posição de uma heroína, que estava justamente tentando derrubar o vilãozão maior. E aí a pessoa acaba impedindo ela de prosseguir e faz-lhe o favor de lhe tirar daquela programação. Então, assim, com o tal gásinho vermelho lá. Eu gostei da primeira cena. Acho que talvez a sua expectativa era grande. A cena é boa. O fato dela acabar tomando um couro ali, assim, logo tão de cara. Eu achei que ela tomou couro. Tanto que ela... Bom, é spoiler, né, gente? Ela rasga a moça toda. E aí é depois que vem o pozinho lá pra tirar o efeito lá que ela tava sendo manipulada, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho... Talvez por isso... Eles deixaram pra depois, não pro início do filme. A cena dela brigando com a Natasha. Digna de um Jason Bourne. Nossa, um negócio ali super bacana. E olha só que interessante. Pelo menos eu acho interessante, tá? Você usar a desculpa de controle mental pode parecer, ao mesmo tempo, algo meio chinfrim. Porque, vamos lá, vou dar como exemplo a série do Homem-Aranha da década de 70, lá de 78 e tal. No primeiro episódio lá que eles fizeram um filme, que era meio piloto da série, como eles tinham baixos recursos até para fazer o que estava acontecendo, a história por trás do antagonista que o Homem-Aranha tinha que resolver, era que o cara tinha lá uma máquina que controlava as pessoas, elas iam cometer crimes, assaltava banco para ele, aquele negócio todo. Se você for ver, isso do ponto de vista de produção é uma coisa simples, porque você usa alguém lá com uma bugiganga qualquer, uma luz, um som, uma hipnose, e a pessoa passa a fazer aquela cara meio perdida, olhando meio pro vácuo assim, e começa a agir de uma forma que normalmente não agiria. Você não gasta com efeitos especiais, não tem algo por trás. E não é que aquela série tenha feito isso de forma ruim, mas é algo barato. Aqui eles conseguem fazer isso de uma forma que são justamente os detalhes que são colocados que vão aproximar a coisa de uma coisa mais sinistra. Até porque esse assunto existe na vida real. Se vocês quiserem procurar, deem uma olhada aí nas teorias da conspiração e tudo mais, do que envolve um projeto chamado MK Ultra. Coisa que tem a ver justamente com pessoas tendo essa programação para, de repente, com um gatilho, elas passarem a ir fazer um determinado algo. Tem o tal livro lá do apanhador no campo de centeio, que é muito famoso. Essa história de que, de repente, um determinado dia, uma mãe de família recebe um telefonema, quando ela pega o telefone e começa a escutar sendo recitadas as primeiras linhas daquele livro, e, de repente, ela é uma louca doidivanas que sai por aí matando todo mundo e tal. Então, assim... Soldado Invernal, né? Assim, tem tudo a ver com aquilo ali. Então eles conseguem pegar uma ideia super simples e eles elaboram. Só que seria mais ou menos o seguinte: você pegar essa ideia
e você complica ela. Eles fizeram um processo inverso, né? Eles complicam o como a pessoa recebe a programação, de repente de não ser uma coisa tão... uma lanterna na cara e a pessoa vira zumbi, de repente vira uma coisa mais de passar por um programa complexo, complicado, que dura anos, aquele negócio todo. E eles fizeram um lance de que o soltar, liberar a pessoa, respirou o pozinho de pirlim-pim-pim vermelho lá, meio que faz com que a pessoa fique bem. Lá o processo é um pouco diferente disso, mas de qualquer forma eu achei interessante trazer esse comentário bastante nerd para vocês. A gente já falou um pouco aqui sobre o treinador, mas agora a gente vai falar sobre a mudança no personagem, né? Parece que nos quadrinhos ele era um homem. Era um agente da S.H.I.E.L.D., que já tinha umas características lá de ter memória fotográfica e tal, e eles acabam, obviamente, complicando a história, né? Porque quando a gente fala assim sobre as coisas, a gente meio que dá aquela reduzida. Mas no gibi tudo tem todo um processo por trás, mas era um cara, né, que tinha aquelas características e vai acabar virando o treinador. E é Tony, né, de Antônio Masters. Aqui é a Antônia. Eles transformaram numa moça, né? Que inclusive é a filha do vilão principal de verdade. Agora posso falar? Oi. Sabe como é que eu sabia quem era exatamente porque não o personagem? A atriz. Porque a atriz que é citada no começo, quando aparece os nomes, a Olga Kurylenkov, ela não é uma atriz de background, ela é uma atriz que já fez vários filmes bacanas, ela sempre faz... ela já trabalhou 007 e afins. Coitada. Ela fez lá Assassino 47, fez coisas boas. E aí quando assim, você vê que passa 1h35 de filme, ela nem deu as caras. Aí você fala, você quer ver que quando tirar esse capacetinho aí vai ser a mulher dentro dessa lata? E era. Ela é boa, ela entrou muda e acho que falou, pra não dizer que saiu calada, falou uma frase no final que honestamente nem tenho certeza agora. O pessoal que já assistiu aí, por favor, comente se foi uma frase mesmo. Assim, de certa forma, foi meio que um desperdício ali, né? Que podiam ter trazido essa atriz pra fazer algo, não digo mais relevante, mas que de repente desse mais espaço pra ela brilhar como ela mesma. Porque você não vai querer dizer pra mim que quem fez as cenas com a roupa foi ela, né? Não, e outra, talvez fosse fazer o personagem crescer, porque é um dos problemas do filme, na minha opinião. Eu acredito que parte do motivo deles esconderem tanto ela, só mostrarem a visão pra fora, nunca mostrarem o pra dentro, aquele negócio todo, era justamente tentar deixar sempre a dúvida desse negócio de que era a filha do cara, que é o real vilão, na verdade, né? E eu acredito que se ela tivesse falado alguma coisa, ainda que eles usassem um recurso de usar um sintetizador de voz e tudo mais, você também não ia aproveitar o fato de ser ela atuando. Então, sei lá. Nessa parte pra mim ficou óbvio que era ela, porque eles acabam falando várias vezes sobre ela e tu pensa... uma menina que tá morta, estão falando muito dela, né? E não se deram ao trabalho de mostrar ela quando era pequena, né? Então você já fica assim. Outra coisa que também parecia, pelo menos pra mim, eu achei óbvio, foi quando a família tá lá unida e parece que a mãe vai traí-los, né? Porque chamou o pessoal da Sala Vermelha. Aí eu virei pra você no instante e falei, não é combinação para exatamente eles estarem lá dentro? E aí, mas lembra justamente da lista do esquenta? Uma das coisas que a gente vê acontecer muito nesse subgênero da espionagem é o de você mostrar uma situação com uma sequência, logo na sequência ali, né? Você mostrar algo que te dá a entender um determinado algo e um pouco mais pra frente eles falam, aguenta aí, meio John Kleber, para, aguenta, não, você não viu o que aconteceu entre A e B. Na verdade não era A e B, era A e C. B eu mostro agora. E aí eles te mostram um determinado algo que muda tudo. O como você estava encarando aquela determinada cena. O que às vezes eles fazem é colocar reviravoltas dentro de reviravoltas. Aí eu gosto. Né? Não teve. Isso pode se tornar complexo ao ponto de te tirar da trama. Porque chega um momento que você fala, pra mim eu já não sei mais quem é quem pra que eu tô torcendo aqui... Não sei, mas não foi o caso aqui. Não, eles mantiveram complicado só o suficiente pra ter graça. Não foi nem complicado, gente. Não, assim, mas eu digo, não é linear, né? Tem as suas reviravoltinhas. Tem. Lembrando que um bom vilão, que eu não sei nem se foi o caso aqui,
não se vê como vilão. Ele acha que o que ele tá fazendo é o certo, isso né? ele realmente... isso ele realmente acha. O problema é que, na minha opinião, um bom vilão é aquele que, como o Thanos, né? Ele defende a sua ideia e, assim, não é que você compra, mas você entende a sua ideia. Ok, não concordo com você, mas eu entendo. O Thanos é colocado no gibi como o titã louco. Até porque, se você for ver, quando ele tá lá com as joias do infinito e ele fala aquele negócio de eu vou acabar com metade da vida para poder ter mais recurso, por que ele não usou os poderes quase infinitos das joias para criar o dobro de recurso para as mesmas quantidades de pessoas? Então, assim, é uma lógica distorcida, mas que você fala, eu entendo o aonde ele quer chegar. Eu não concordo com o meio, eu não concordo com o caminho, mas eu entendo que aonde ele quer chegar, no fim das contas, é quase como se ele fosse uma pessoa que estivesse escolhendo uma cruzada nobre. Então... mas aqui o vilão ele não tem isso. O vilão quer dominar o mundo porque ele acha que o mundo, sob o domínio de alguém mais inteligente, vai ficar melhor. Então, assim, ele quer dominar o mundo, mas ele vai fazer isso com muito carinho, entende? Na ótica dele, é como se fosse ético você substituir pessoas em locais-chave para que elas façam o que é correto para o todo, né? Então, de repente, você pode achar que, mas é que subiu para a cabeça dele, de repente ele perdeu o foco e tal. Normal. Como um vilão aí de 007 que de repente tem aqueles planos mirabolantes e tal, que inclusive aparece a Natasha vendo um filme do 007 aqui, mas ele tem um pouco disso. E, inclusive, ele acaba caindo numa das coisas clássicas de erro de vilão, que é o contar o plano, galera. Como é que pode? Então, eu não vi dessa forma, assim, isso que você está me falando agora, eu não vi, o filme não me passou. O filme, pra mim, só passou assim, eu quero dominar o mundo. E olha como as mulheres são inferiores, eu vou usá-las aqui de um jeito. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você reparou nisso, tipo, né, ele fala do exército dele de viúvas negras, que ele tem no mundo inteiro, biriri, biriri. Na hora dele fugir, e as viúvas negras ainda não tinham... levado o pozinho, tanto que elas vão arrebentar a Natasha. Na hora dele fugir, os soldados são todos homens. Irônico, não? Agora, olha só. Do mesmo jeito que a SHIELD tem lá os seus helicarriers que ficam no céu e, né, são um baita de um recurso e tal, pelo menos a SHIELD tem a desculpa de que eles têm aquela tela embaixo que faz com que quem olha pra cima veja uma reprodução do céu. Então o negócio ficaria... meio que invisível, né? Stealth ali para quem olha de baixo e tal. Não precisa necessariamente estar encoberto por nuvens. Mas aqui, a tal sala vermelha, ela parece ser uma coisa muito maior, muito mais gigantesca ali do que simplesmente um daqueles porta-aviões voadores da SHIELD. E eu entendi que ela meio que tem a necessidade de estar sempre envolta em nuvens. Mas me faltou a explicação de eles mesmos conseguem com algum aparato tecnológico gerar nuvens o tempo inteiro, o negócio não fica no mesmo lugar o tempo inteiro, calhou de estar lá no céu, eu não sei. Eu só sei que essas perguntas, assim, o fato de eu ter essa dúvida... Ficou esquisito, né? Faz com que você, entendeu? Você olha com aquela cara de... Caramba! Tá bom, vai. Vou fingir que acredito pra continuar me divertindo. Pois é tudo pra justificar a cena de briga em queda livre, né? E se ninguém sabia onde ficava a tal da sala vermelha, como é que se chegava no real vilão, né? O cara que estava por trás de tudo aquilo, fazendo com que as viúvas negras existissem e servissem como um exército pessoal para ele, a melhor forma de se fazer isso, basicamente, é sendo preso e sendo levado para lá, né? Então, meio que a gente, numa daquelas reviravoltas em que a gente não tinha visto, mas agora a gente viu, a gente vê que era o plano o tempo todo, eles conseguirem chegar lá e finalmente a Natasha tá de frente pro cara. Tem, mais uma vez, aquele negócio da máscara, de uma pessoa se passar pela outra usado, e tal. Né? Isso vem sendo usado desde o segundo filme do Capitão América, tal. Foi usado no Falcão e o Soldado Invernal. E ali a gente vê que ela tá de cara pro figura, é só finalizar. Mas aí entra a tal trava do Robocop. Ah, entendi a trava do Robocop agora. Você lembra que o Robocop tinha aquela diretriz que impedia ele de ir contra
o alto escalão da OCP. Então, os caras arranjaram uma desculpa do como é que o cara ia conseguir falar várias abobrinhas na cara dela, ser o maior escroto, e ela não consegue fazer nada. Ele deixa ela apontar a arma, pergunta se qual o problema, você deixou a trava aí, tipo, não tá conseguindo atirar, tenta com a faca, tal. Ele ainda tira sarro com a cara dela. E aí a gente vê mais uma vez, naquele momento, para. Esse foi um para. Isso já tinha sido previsto, e aí ela já sabia que tinha lá o papo do cheirinho de macho dele, que não ia deixar ela agir, porque ela tinha sido condicionada a tal. Ela estava crente que deixar ele bater na cara dela ia ser o suficiente, e quando ela fala, você é fraco, ela tá falando sério, não é nem pra irritar. Ela realmente queria romper lá o nervo que impede ela de ficar debaixo dessa diretriz aí do Robocop para justamente poder dar conta do cara. E aí quando ela vê que, mas olha, já que você não resolve, eu mesma resolvo. Ela vai e enfia a cara na mesa para daí para frente conseguir lidar com ele. Eu não sei se eu achei aquela solução uma solução das mais heróicas. Ai, coitada. Ela quebrou o nariz, ela teve que botar no lugar depois. Foi herói. Mas de qualquer forma, foi uma sequência de ação que teve início ali, teve um crescendo depois, que eu achei bastante bacana. Temos lá justamente a sequência de um monte de coisas acontecendo, de ação pura, com maior adrenalina, com a galera caindo, despencando, enquanto o negócio está se espatifando, virando escombro e tal, que não chega a ter nenhuma grande reviravolta, não acrescenta muito para a trama como um todo, é só realmente uma questão de conseguir descer e ainda se manter vivo até estar lá embaixo. A sequência é bacana, mas a gente vê que nessa ida até o chão, a gente gasta ali o finalzinho do filme, do restinho do que faltava preencher. O vilão principal, a princípio, a gente acha que dessa vez foi, mas também, de novo, não vimos o corpo. Eu não estranharia em nada ele aparecer de novo, nem que fosse cheio de cicatriz, sei lá eu. E lá embaixo, quando o pessoal tá naquelas de botar o ombro no lugar, tirar o pozinho de cima do ombro e tal, a gente vê a patotinha do General Ross chegando. E como a gente já tinha visto em outros momentos, ele tá bastante debilitado, né? Ele tá estranho. Ele tá meio magricelo, não sei se estão sugerindo ali alguma coisa tipo câncer, não sei o que é. E aí eu pergunto pra vocês, meus amigos aí de casa, será que a gente tá cada vez mais próximo de ver o Hulk vermelho? E a gente falou tanto a respeito da tal cena pós-crédito, que depois a gente falava, vamos falar disso agora. A gente vê justamente a tal cena da Helena visitando a lápide da irmã, ou que seja, pra quem só viu esse filme é uma situação brotante, que não fez sentido, porque a gente não viu a Natasha morrer, então, né, se a pessoa não tá acompanhando o MCU, vai ficar com cara de bolinha. Na verdade, o filme, ele termina ali com o General Ross chegando, né, pra falar com ela, que é exatamente... Aliás, não, tem uma outra cena que eu não... Isso achei estranho. Não se explica como é que ela saiu andando sem o General Ross não fazer nada, mas ela consegue lá... Fica subentendido que ele levou em consideração o fato dela ter... mesmo passado pelas situações e eventos do Guerra Civil, ter destruído a Sala Vermelha, então ele deve ter feito aquela cara de tá bom, tá, vai. E ela consegue aquele jato que vai aparecer quando ela tá com o Steve Rogers lá para salvar também o pessoal que tá preso, enfim. O filme termina ali. A cena pós-crédito dá um pulo, dá um salto pro final, né, que depois que ela já passou tudo dos Vingadores, Guerra Infinita, enfim. E ela já faleceu e a irmã tá lá no túmulo, né? É que pra quem conhece os eventos do MCU, você sabe que aquilo é uma quebra que tem um salto temporal. Pra quem só vê esse filme, não vai fazer grande diferença. E justamente o cara que é meio que o fixerzinho dela lá, que traz as coisas pra ela e tal, muita gente estava achando, jurando de pé junto, que ele ia ser o treinador. Então, assim, apareceu que, né, o cara tava no elenco, ninguém tinha como saber que ele ia fazer um papel que tem sua importância, mas não é um personagem, pelo menos que eu tenha reconhecido especificamente dos quadrinhos. Se você conhece ele dos quadrinhos, deixa o comentário aqui. Mas, assim, a galera fez justamente esse negócio do mágico de chamar a tua atenção para um lado e fazer a coisa acontecer do outro, que não era ele, o treinador, o tempo todo. Mas é isso. Basicamente, eles fazem uma quebra que muita gente boiou.
Mas a gente viu uma personagem que já tínhamos visto Exato. na série. Justamente a Condessa, que chega ali pra trocar uma ideia com ela, que fica aquela pergunta de quando elas começaram a ter esse relacionamento, parece que a outra traz Já tá missões trabalhando, pra né? ela ali e tal. A gente sabe que a Helena não necessariamente desertou ali para ir fazer parte da SHIELD, né? Ela não está macumunada com o governo americano, então ela ainda é Black Ops. Ela ainda faz os negócios por baixo do pano, tal, até segunda ordem, até que alguém me corrija em tela. Mas ela tá lá recebendo os negócios, ela também não dá muita margem para outra fazer gracinha. Ela fala, você não devia vir me importunar enquanto eu tô De férias. e tal. Ela, não, mas veja bem e tal, com aquele jeito da própria atriz, né? A Julianne Dreyfus, que é sempre engraçada e tal. E aí ela ainda acaba falando, você não gostaria de ter a oportunidade de pegar o cara que fez isso com a Natasha? E aí a gente vê que ela tá jogando a Helena contra o Clint Barton, contra o Gavião. Será que ela vai aparecer na série do Hawkeye? Ah, sim, ela já está confirmada, inclusive. Agora a gente já sabe o que ela vai fazer, não é mesmo? Mas também tem aquele negócio. São dois super-heróis que vão tretar e em algum momento vão ficar né? de bem. Então, me levantou várias perguntas essa cena pós-crédito, né? Porque a gente sabe que a Condessa é uma vilã. Ela tem o jeito. Ah, tudo bem, mas ela não é heroína. Ela não é heroína. Ela nem tem o porte de heroína. E a gente sabe que a Helena vai ser. Se ainda não é, vai ser. O que fez ela se juntar com ela? Já foi uma dúvida esse aí. mundo, né, da espionagem é um tema recorrente dentro do subgênero. É uma coisa muito escala de cinza, né? Não é necessariamente aquele papo preto no branco. Não sei. Como a gente já viu na série do Falcão, aquele Capitão América fajuto lá, ele tem a ver mais, a índole dele tem a ver mais com a Condessa. A Helena, ela já mostrou que ela não é bobinha aqui nesse filme. Ela se juntar com a Condessa me levantou várias dúvidas aí, mas tudo bem. Pode ser temporário, né? Então. E enfim, o que vai acontecer na série do Arqueiro... Mas o que tá rolando ali é aquela pergunta de o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando para tentar alcançar o Thunderbolts ou eles querem fazer um Vingadores Sombrios? O que eles estão trabalhando para montar para uma próxima produção do MCU? Por enquanto a gente fica com muitas opções, né? Mas a gente não tem exata certeza de nada. E a última questão que eu tenho para tratar aqui é: este filme foi programado para sair antes de Falcão e o Soldado Invernal. A pergunta é, talvez ele fosse diferente, talvez Falcão e o Soldado Invernal fossem diferentes antes de terem sido alterados por motivos do atraso, da pandemia e tal, mas com o que a gente tem em tela do jeito que nos foi entregue. Fez diferença a ordem com que eles vêm? Não, inclusive até achei bacana, porque assim, ela veio primeiro na série, a Condessa, e lá ela se apresenta para ele e para nós. Aqui não. Aqui ela não se apresentou. Então eles teriam lançado ela sem apresentar e a gente ia ficar com cara de, meu Deus, quem é ela? Talvez essa tenha sido uma das coisas que foram alteradas, né? Então, talvez na série ela não teria se apresentado antes, mas aí se apresentou, sei lá. Mas eu gostei do jeito que eu assisti. Vê como é que uma ceninha de 1 minutinho faz a gente especular tanto, né? Eu só sei que é o seguinte, galera. Não tem Mephisto aqui. Galera, a gente não tinha gravado o final desse vídeo porque a intenção era ter feito um vídeo só. A gente acabou quebrando numa parte sem spoiler e uma parte com spoiler. Então muito obrigado para quem assistiu esse vídeo também até aqui. Considere, se você ainda não for um inscrito, vir fazer parte da família do Na Tela. Deixe seu like, isso ajuda bastante. Comentários, a gente quer conhecer mais sobre vocês, trocar ideia com vocês. Valeuzaço, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.